Olá, minhas amigas, olha que interessante. Pergunta de uma aluna aqui, daí eu resolvi já também relembrar com vocês o que é a chamada causalidade virtual, teoria da causalidade virtual. Para isso, vou ter que dar exemplo. Tá? A aluna queria realmente um exemplo, uma aluna de pós-graduação, me faz uma pergunta aqui que eu achei pertinente e resolvi então compartilhar esse conteúdo aqui, esse conhecimento com vocês. Pois bem, que é o exemplo? Pense comigo é o seguinte, a situação é a seguinte, o indivíduo está andando por uma determinada rua, é atropelado e chamado o SEAT, o SAMU, enfim, da sua cidade lá, o serviço de socorro de emergência, esse indivíduo atendido, constatado pelos atendentes que ele está com um risco iminente de morte, então ele tem um risco de morte, e a questão é, bota-se na ambulância, vamos correr diretamente para o hospital para salvar a vida desse indivíduo. Durante o percurso, nova tragédia, a ambulância que está vindo lá em alta velocidade passa por uma preferencial e vem um caminhão e acaba por bater nessa ambulância e matar os 3 ocupantes, a vítima do atropelamento e também os 2 socorristas, o motorista e o enfermeiro ou o médico que estava ali atendendo a ocorrência. A pergunta que eu faço e que essa aluna me fez, e daí eu vou ter que aqui invocar essa teoria, a questão é a seguinte: quem será responsabilizado pelo evento morte? No âmbito da responsabilidade civil, você aqui que está ouvindo esse meu exemplo perguntaria: o indivíduo que causou o atropelamento deve indenizar os familiares da vítima, ou então é o motorista do caminhão, o proprietário do caminhão aqui, que causou o acidente da ambulância, que deve pagar aqui a indenização aos familiares da vítima. Pois bem, senhores, esse é um exemplo, veja, aqui bem comum e bem fácil de ocorrer no dia a dia das nossas vidas, né? E que vai invocar um problema da multiplicidade de causas aqui que podem, todas elas, ter contribuído para um evento danoso. E daí, diante disso, a pergunta que se faz é: como é que eu resolvo esse problema? Aqui é um problema legal também, que eu gosto de fazer aquela pecadinha, né? Quando eu quero ser maldoso, tem aquele aluno que é muito metido numa aula de obrigações, enfim, ou numa aula de direitos reais, ou em qualquer aula, eu falo assim, tá bom, então vamos lá, me explique quais são as teorias aqui que resolveriam esse caso concreto. E o aluno vai se embananar, porque um aluno de graduação não consegue estudar e entender com profundidade todas as teorias aqui que podem amparar uma resposta jurídica. Pois bem, eu vou resumir para vocês, porque eu quero que o vídeo aqui seja muito curtinho, papo reto e direto. Só para você lembrar, então, da teoria da causalidade virtual e também aqui diferenciá-la da causalidade, da teoria da causalidade real. Então eu estou falando de causalidade virtual, também chamada por alguns de causalidade hipotética, e por outro, e conjugá-la com a teoria da causalidade real, aquela causa verdadeiramente eficiente para o dano. Pois bem, senhores, então o que é essa? Para você que quer saber o que é a teoria da causa virtual, nós vamos pegar esse exemplo que dei, do acidente, de 2 acidentes, em que acarretaram a morte de uma pessoa, a morte de uma vítima. Pois bem, no nosso direito brasileiro aqui, o que vai vigorar aqui em sede de teoria de nexo de causalidade, veja só, para eu responsabilizar alguém, o ato do agente deve ter relação de causalidade com o dano suportado pela vítima. Se não houver nexo de causalidade, não haverá dever de indenizar. Por isso que você vê lá, eventualmente, um caso de uma greve, o caso eventual também de um terremoto, nesse caso aqui do Rio Grande do Sul, que teve aquelas enchentes grandes lá, por mais que o indivíduo tenha, eventualmente esteja em vias de descumprir um contrato, mas não ocasionou, não está indo no dia do vencimento, veio a enchente e ele não pode mais cumprir o contrato, por mais que fosse possível e quase previsível que ele descumpriria, se antes ocorre a gente, ele está amparado por uma excludente, correto? Então eu preciso ter causa e efeito. Pois bem, neste caso, num caso de um acidente, o que nós vamos ter que avaliar aqui? O que um juiz, um poder judiciário teria que avaliar? Qual é a causa aqui que deu, que causou, na realidade, qual é a causa que originou a morte do indivíduo aqui que foi atropelado? E alguns diriam o seguinte: bom, por mais que tenha ocorrido o acidente com a ambulância, é fato que o primeiro acidente é que ocasionou o indivíduo a ser transportado pela ambulância. Então, este causador do atropelamento é quem deveria indenizar.
Só que aí tem um problema. Por quê? Porque eu estou quase que equivalendo todas as condições, todas as causas e dizendo que todas elas são eficientes, são adequadas para a produção de um dano. Eu começo a remontar a causas anteriores, e daí chega naquela grave crítica que vocês veem lá no direito penal de que eu teria que responsabilizar o produtor da arma. Por quê? Porque alguém usou a arma para matar o outro. Né? E se não tivesse a arma sido fabricada, a bala não teria saído daquela arma e não teria matado a vítima. Então aqui se critica essa volta, né? Que seria a teoria da equivalência das condições. Todas as condições vão ser equivalentes para a produção do dano. Se critica ela, por quê? Porque eu posso voltar sempre e chegar ao infinito. E aqui eu digo no direito civil que alguns dão exemplos muito bons, e eu ouvi do professor Gustavo Tepedino, não sei se foi ele que criou esse exemplo, mas o exemplo é muito interessante, que ele falava, olha, quando eu vou aplicar a teoria da equivalência das condições para todos os casos de responsabilidade civil, eu posso dizer lá antigamente, quando ainda, né, a traição era um fato grave, né, que no caso de traição, o traído poderia culpar o marceneiro pela cama que foi construída, porque se ele encontrou a sua esposa, o seu esposo, numa cama dentro da sua casa, e o marceneiro construiu aquela cama, se a cama não existisse, não teria havido traição. Então a cama contribuiu para o dano. Então é um exemplo pitoresco, tá? Mas é um exemplo gritante da fragilidade da teoria da equivalência das condições, porque daí eu fico voltando e querendo responsabilizar muito mais pessoas do que eu deveria. Depois, diante disso, é que se evoluiu a teoria, e hoje se divide aqui entre a teoria da causalidade adequada, dizendo que só aquela causa efetivamente adequada para o dano é que gerará a responsabilidade do autor da ofensa, e a teoria do dano direto e imediato. Não pode ter nenhuma interrupção no nexo causal. O dano tem que decorrer direta e imediatamente do ato praticado pelo apontado ofensor, o causador do dano. Então aqui, hoje, em teoria, mais se aplicaria, inclusive no STJ e algumas decisões do STF, essa teoria da causa direta e imediata, porque está lá previsto no artigo 403 que os danos somente serão ressarcidos aqueles que tiverem efeito direto e imediato do ato do agente. Então se aplicaria essa teoria, mas existem tribunais que vão falar, não, teoria da causalidade adequada. Só a causa adequada é que efetivamente será aquela que comporá o dano, comporá os elementos para a indenização do dano. E aqui um exemplo muito legal que vocês vão ver realmente muitas vezes ser usado aí no dia a dia da nossa jurisprudência é a questão do acidente de trânsito envolvendo pessoa não habilitada ou envolvendo menor de idade, tá? Que também não poderia nem ter habilitação, não poderia nem dirigir carro, tá? Mas aqui a pessoa não habilitada. O que acontece? A pessoa não habilitada está transitando com uma moto ou com um carro e de repente, numa preferencial, ela está passando pela sua preferencial, vem um carro e fura a preferencial. Qual é a defesa do proprietário que furou a preferencial? Aquele indivíduo não tinha habilitação, então ele não poderia estar transitando com aquele veículo. E a jurisprudência, outros tribunais, né, os juízes e os tribunais vão falar o seguinte, não, veja, não interessa se ele tinha ou não tinha carteira de motorista. Isso é uma eventual falta administrativa. O que interessa é esta pessoa, se uma pessoa habilitada na mesma condição, sofreria ou não o dano por conta da sua conduta. Então, se eu tirasse o indivíduo sem carteira e colocasse o indivíduo com carteira de habilitação, ele também seria vítima de um dano provocado por você? Você teria culpa por conta daquele acidente? E sim, nós veríamos que, independente de ter carteira ou não ter carteira, se um indivíduo está na sua preferencial e o outro furou a preferencial, a causa adequada para aquele acidente foi o quê? Furar a preferencial. Não teve nenhuma relevância ou não possuir carteira de habilitação. Entende? Então por isso que é muito interessante. Mas aqui voltando, eu só quero falar com vocês de causalidade virtual. Então existe aqui a diferença, bons autores trabalham ela. Vou falar aqui para o professor Fernando Noronha, da Universidade Federal, não é Fernando de Noronha, é Fernando Noronha, tá? No seu Direito das Obrigações, está na 4ª edição do meu livro aqui. Enfim, ele vai usar os exemplos, alguns dos exemplos que eu estou dando aqui. Então ele vai fazer essa diferença entre causa virtual e causa real,
falando que, claro, que existe o problema de quando duas ou mais pessoas contribuem aparentemente para um mesmo evento, é saber se qual deles deverá responder pelo evento, porque eles vão querer se auto-excluir, né? Auto-excluir do dano. Então, usando esse exemplo que estou dando, eu já dava esse exemplo já em meados de 2003 nas minhas aulas, lá na graduação, ele usando esse dano depois, o livro dele é posterior, usando esse exemplo da ambulância, ele fala, olha, aqui nós temos uma causa aparentemente real e outra causa real. Então nós temos uma causa aparentemente real, é a causa chamada virtual ou hipotética. Já a causa real é aquela que deu realmente aso ao dano. Então, nesse caso, por que eu trataria uma das causas como virtual ou hipotética? Por quê? Nesse exemplo que dei no início aqui do nosso encontro, aqui muito breve encontro, o indivíduo que foi atropelado tinha um potencial de morrer. Potencialmente ele poderia morrer, mas poderia ser que ele fosse atendido num hospital com bons recursos e não morresse. Então eu não sei se ele vai morrer ou não. Mas o fato é, durante o percurso, antes mesmo de que ele pudesse ter essa possibilidade de ser então aqui salvo num hospital de referência, acontece outro acidente que é muito mais grave e mata não só ele, mas também todos os outros que eram ocupantes da ambulância. Então aqui diria o professor Fernando Noronha, que aqui estabeleceria-se uma causa virtual e uma causa real. A virtual é o primeiro acidente, já a real é o segundo acidente. E quem responderia tecnicamente pelos danos? Só o causador da causa real. Então, do segundo acidente, não o da causa virtual ou hipotética, porque nós não sabemos se ele seria ou não. Porque mesmo Fernando Noronha, só para ficar um dos exemplos dos professores, mesmo Fernando Noronha não aplica aqui a teoria da equivalência das condições. Então, assim, teoria da causalidade virtual. Você sabe dela, conheceu já ela, já aplicou ela no seu dia a dia, para quem é advogado? Você que é pessoa que, enfim, ficou atentado a saber de mais exemplos. Se você gostou do exemplo, me diz aí nos comentários. Também me dá aqui, passa o feedback lá no meu Instagram, no Leonardo Agostini 76, também lá no Facebook e aqui no YouTube e no nosso glorioso agora Spotify, que também estamos lá no Spotify. Se você gostou, curta, compartilha, aí me dá mais exemplos. Joga alguns exemplos aí, me manda nos comentários alguns exemplos que eu posso trabalhar para saber. Será que aqui eu aplico teoria da equivalência das condições? Será que aqui eu aplico teoria da causalidade adequada? Será que aqui eu aplico a teoria do efeito direto e imediato, também chamada por alguns de teoria da interrupção das condições? Enfim, eu fico empolgado com esses assuntos, porque a matéria de responsabilidade civil é uma matéria que gosto muito e espero que você também tenha gostado. Espero ter esclarecido. Parabéns para essa minha aluna, que eu não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou, então eu preservo muito a identidade dos meus alunos, mas se você também é aluno e quiser mandar uma resposta e autorizar, eu falo inclusive o seu nome em sua homenagem, porque você está estudando. Então eu fico por aqui e daqui a pouco, em outra oportunidade, trago mais exemplos e aplicação dessa teoria no dia a dia, na prática, né? É a advocacia na veia. Um grande abraço e até a próxima.